Olá, boa noite. Boa noite, as pessoas que já estão entrando. Deixa eu só arrumar a iluminação aqui. Não serviu a iluminação como eu gostaria. Boa noite a todas as pessoas que estão entrando. A Raquel já entrou, deixa eu aceitar. Boa noite. Boa noite, Rafael. Deixa eu só arrumar o som aqui. Boa noite, Raquel. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia contigo? Então tá bom, tudo ótimo. Você tá me escutando legal? Tô. Ah, então tá bom. Tá me ouvindo bem? Deixa eu só... Tô. O som acho que tá um pouquinho baixo, mas ok. Tentei mudar a iluminação, mas não sustiu. Deixa eu ver. Acho que agora ficou melhor. Não, eu acho que eu tenho que trocar. Não, é a minha, Raquel. Mas agora acho que ficou melhor também. Mas é a minha iluminação aqui. Tá te faltando Tá bom. luz? Tá bom. Como Tá me isso, faltando João? luz. Tá me faltando luz. Deixa que eu mando daqui. Raquel, então gostaria de agradecer a tua disponibilidade, em nome do Chames, de todo o espaço índigo da Pátia. Ficamos bem felizes que você... Deixa eu só tirar o fone que tá me dando. Como que tá agora? Tá melhor? Pra mim tá bom. Melhor? Tá bom. Porque a gente estava dando um retorno ali. Raquel, ainda tá dando retorno. Deixa eu colocar o fone então. Tu escuta com o retorno ou não? Não, pra mim tá bom. Então, ok. Nesse Dia das Mães, Raquel, acho que a gente, nesse bate-papo, conversando contigo, é uma maneira que o espaço índigo tem de homenagear a todas as mães. A mãe terapeuta, a mãe professora, a mãe profissional. E tantas mulheres que conseguem ter essa múltipla função aí, né? Consegue fazer tudo bem feito e ainda ser uma excelente mãe. Existe uma lenda indígena que diz que quando a gente faz uma homenagem a uma mãe, toda a ancestralidade bate os seus tambores e ecoa por todo o céu e a terra e toda a ancestralidade um canto de cura. Então, em nome do espaço índigo, mais uma vez, essa entrevista é uma homenagem para todas as mães, para que nós possamos ecoar por toda a nossa ancestralidade esses tambores de cura. Ai, que assim seja. Eu agradeço muito a oportunidade. Não esperava esse convite, mas fiquei muito feliz, confesso, fiquei muito feliz. De fato, é um dia especial, um dia que a gente olha as redes sociais, são tantas homenagens, né? Então, me senti com uma responsabilidade bastante grande também, de poder levar um pouquinho da minha energia para quem estiver nos assistindo, né? Que legal. Quem é a Raquel? Então, vamos lá, né? Quem que é a Raquel? A Raquel, vamos começar já na parte dos filhos, né? Da Raquel mãe. A Raquel mãe. A Raquel mãe teve 2 filhos. A Raquel começou a ser mãe, aprendeu o que era ser mãe, se transformou mãe com 20 anos. Então, eu, na verdade, tive aquela gravidez de adolescência, né? Com 19 anos eu engravidei e eu tive 2 filhos. O meu primogênito é Luiz Henrique e o segundo filho é o Ângelo, né? Então, eu trabalhava na loja
de material de construção do meu pai. E daí depois disso, depois de sair da loja, daí eu fui ser professora e já mãe. Daí o Luiz Henrique nasceu em 1991 e o Ângelo nasceu em 94. E eu trabalhava, só que eu tinha uma vantagem, que a minha vizinha era minha mãe. Ah, que legal. Então, essa foi uma grande vantagem. Tanto que quando eu voltei da maternidade, do nascimento do Ângelo, o pediatra falou assim para mim, olha, mãe, você vai me procurar quando você não der mais conta, quando você achar que não consegue mais. Porque eu, com o meu conhecimento e a sua mãe com o conhecimento dela, eu não vou questionar, porque eu sou de uma família numerosa, eu sou a 10ª filha viva. Então, minha mãe teve mais abortos, né? Enfim, eu era a 10ª. Então, ela tinha uma prática que o médico mesmo falou, vai para casa e só se não der conta, traz para mim, porque eu não vou nem discutir, né? Então, eu, né, até no ano do ano 2000, mais ou menos, eu trabalhei com o meu pai na loja de material de construção. Daí, depois eu fui Isso aqui em Blumenau, Raquel? Isso aqui em Blumenau, Raquel? Não, eu morava em Salete. Em Salete, lá no Alto Vale. Salete. Uma cidade pequenininha, com 7.500 habitantes, né? E aí, no ano 2000, eu iniciei na área da saúde pública. Daí, só que em 97, eu comecei a minha faculdade. Então, de 97 até 2000, eu já trabalhava e estudava, né? E com 2 filhos, né? Mas vamos lá, porque a minha vizinha era minha mãe, né? E aí, tá, daí em 2002 eu me formei, né? E daí eu tive eu acabei me separando naquela época, né? Então, aí já tem uma segunda história, né? Porque trabalho, casa, filho, né? Toda essa parte. E daí, em 2005, eu comecei a trabalhar com prestação de serviço na área da saúde. Né? Eu saí da prefeitura e comecei a prestar serviço por conta própria, né? Daí, depois da minha faculdade, eu me formei em Química Industrial de Alimentos, mas eu continuei sempre trabalhando na área da saúde, né? Depois eu fiz 2 pós em saúde também. E aí, de 2007, eu comecei a ter assim, alguns fatos da minha vida que me fizeram botar os pés mais no chão e amadurecer, talvez pela dor, né? Em 2007, eu tive 2 perdas significativas, que foram 2 irmãos, uma irmã e um irmão, que faleceram por câncer, em 21 dias de diferença. Em 2010, meu pai faleceu de câncer, né? Então, eu tive uma sequência assim, de fatos que me fizeram, né, buscar uma vida com mais respostas, né? Mas, enfim, continuei trabalhando e seguindo a vida, né? E o meu filho mais velho, o sonho dele era ser piloto, e ele queria ir para a aeronáutica a todo custo, né? Então, tá, daí eu trabalhava, né, e fazia o possível, né, para realizar esse sonho dele, né? E o meu segundo filho queria ser jogador de futebol ou médico, imagina. Pelo menos me deu uma opção, né? Mas, assim, hoje até foi muito engraçado, porque hoje teve uma ocasião que, não, eu quero ir nas escolinhas de futebol, né? E aí ele me fez trocar de escola, foi estudar num município ali perto, onde tinha a escolinha, acho que era do Havaí. E numa dessas ocasiões que eu já prestava serviço, né? Eu estava em Barra Velha, daqui a pouco ele me liga, mãe, a mãe deixou a chave da casa? Eu falei, não, a casa está trancada. Por quê? Porque eu não vou mais ficar aqui, mãe, eu vou embora. Eu falei, mas a casa está toda trancada, filho, mas eu vou dar um jeito, eu vou achar a janela do banheiro e eu vou entrar, por favor. E lá foi o Ângelo, né?
enfim, né, acabou desistindo daí da carreira de futebol dele. Né? E depois acabou indo para Curitiba e daí depois veio para Blumenau. E o Ângelo vindo para Blumenau foi o que me trouxe para Blumenau também. Enfim, daí voltando para conciliar a minha vinda para Blumenau, em 2009 eu fui convidada pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, o COSEMS, para trabalhar, para prestar serviço para eles como apoiadora. E aí foi onde eu vim para Blumenau. E eu trabalhava na região do Alto Vale e acabei vindo aqui para a região do Médio Vale também. E como... Desculpa, pode concluir. E aí, como apoiadora, daí depois eu acabei trocando e eu fui pedir, porque eu queria vir mais para cá, né? Em função de que o Ângelo estava aqui, eu estava sozinha morando lá em Salete, falei, não, eu quero ir mais perto do meu filho, né? E o Luiz Henrique daí tinha ido para a aeronáutica e tinha, né, se formado e daí conseguiu realizar o sonho dele como piloto. E estava morando e trabalhando em Sinop, no Mato Grosso, porque eu também tenho uma parte da minha família que mora no Mato Grosso. Daí eu vim e fui prestar serviço no litoral. E aí, então, em maio de 2016 é que eu vim morar para Blumenau. E como foi ser mãe nessas mudanças, vai e volta, ser profissional, conseguir dar conta do trabalho e ainda ser mãe? Então... E ainda tinha que... Eu também era gente, né? Eu também queria o meu momento, né? Então, daí que nem eu te falo, assim, ó, eu sou eternamente grata à minha mãe, porque, assim, ó, para eu estudar, para eu sair para trabalhar, porque nesse período em que eu deixei de ser funcionária e passei a ser prestadora de serviço, eu não voltava ao meio-dia para casa. Então, meus filhos almoçavam na casa da minha mãe, que nós éramos vizinhos, né? Então, e assim, final de semana, quando eu tinha pós, eles também ficavam com o pai deles, né? Porque final de semana, eram 2 finais de semana do mês que eles passavam com o pai deles, né? Mas ali também eles já estavam maiorzinhos, então não tinha assim mais maiorzinho, mas não eram tão grandes, né? Mas enfim, ficavam com o pai deles, né? Passavam os finais de semana com o pai deles. Ah, que legal. Como a Raquel olha hoje a função não, né? Mas o ser mãe, e ser consteladora. O que mudou? O que era ser mãe antes com todo esse conhecimento sistêmico? E como é ser mãe hoje? Então, olha só, eu preciso concluir só uma outra partezinha. Ok. Eu poder te explicar por que eu cheguei nessa parte da constelação. Perfeito. Como eu falei para ti que eu vim assim de uma sequência de fatos que me botaram os pés no chão, entende? Aí foi em 2016, foi dia 6 de abril de 2016, e o meu sonho, que era sabe? Foi um dos dias assim, muito feliz da minha vida. Eu sempre falava que, até então, eu era uma pessoa feliz e que a única coisa que me incomodava era o fato de que eu tinha que usar óculos. E, então, isso era a única coisa que me, digamos, tirasse a minha felicidade. Eu queria fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Mas, até então, eu era uma pessoa feliz. Mesmo com os ocorridos, mas assim, isso são fatos da vida que a gente tem que enfrentar, né? Porque ninguém é eterno, né? Pois bem, aí, dia 9 de abril, eu tive o maior baque da minha vida. O fato mais importante, mais triste, Raquel, mais eu só vou pedir uma pausa. Porque as pessoas estão comentando que está gravando. Eu só preciso que as pessoas me deem um feedback ali se já voltou. Alguém comentou aqui que está travando, aqui para mim estava aqui, deu uma travadinha. Estão falando que tu fica um charme de óculos, viu? Mas é duro. Então, alguém já voltou. Alguém comentou que está com eco, mas eu não sei o que está acontecendo. Já melhorou.
Já melhorou. Agora tá ok. Obrigada, acho que Tati. Só o eco, então, acho que só o eco, então por isso que eu estou evitando. Eu estou evitando falar que é devido a esse eco. Tá. Mas continue, por favor. Tá. Continue. Então, daí, dia 9 de abril, a minha vida mudou. Eu até falo assim que quando a gente tem todas as respostas, Deus muda a pergunta, né? Isso parece ser assim, uma frase muito comum, mas ela tem muito sentido. Porque dia 9 de abril, o meu filho mais velho, que estava fazendo uma comemoração em função de que ele ia trocar de trabalho, ele queria fazer aviação agrícola. E ele, voltando de uma comemoração das 500 horas de voo dele, ele sofreu um acidente e ele não resistiu e faleceu. Então, de repente, a minha vida virou de ponta cabeça. E aí eu pensei, meu Deus, né? Vamos lá, vamos ter que enfrentar, porque a realidade está ali e eu não tenho como fugir. E aí, mas eu já tinha tudo programado para vir morar para Blumenau e do dia 9 de abril levei até dia 13 de maio para vir morar para Blumenau. E aí foi onde eu ficava aqui no meu sofazinho, né? Passava os finais de semana olhando no Facebook, eu li muito, eu assisti muitos filmes, eu procurei muito artigo na internet, eu precisava saber o que era a vida e o que era a morte, porque parecia que era só desligar um interruptor de tomada, alguma coisa assim, e isso não fazia sentido para mim. E aí eu fui, até que eu achei, no Espaço Índigo, eu achei constelação familiar. Eu digo, é isso aqui que vai me ajudar a trazer as respostas, vai me ajudar a esclarecer o que eu estou procurando. Eu preciso de algo que me preenche, e não só conversas ou uma coisa que alguém passasse a mão na minha cabeça. Não era isso que eu queria. Daí foi onde eu fui buscar a constelação. Então, eu tenho para te dizer que foi dia 21 de fevereiro de 2017, eu conheci a constelação com o Ricardo Rocha, que presta, né, atendimento no Espaço Índigo. Sou muito grata a ele também, porque assim, eu fui para conhecer, para ver o que era. E aí ele me colocou no campo, me convidou para ir para o campo, eu fui. E até porque assim, eu tinha a formatura do Ângelo que ia acontecer dia 17 de março daquele ano, e eu não conseguia arrumar roupa para ele, não conseguia arrumar roupa para mim, não conseguia arrumar restaurante, estava tudo travado, sabe? E depois que eu fui para aquela constelação e que eu participei daquilo, eu ouvi aquelas frases, eu voltei e naquela semana tudo se resolveu. Eu falei, mas esse negócio tem muito sentido. Eu vou mais. E aí eu continuei, daí eu fui participando e foi aonde que eu vi que eu queria estudar a constelação. Então aí eu digo que foi a segunda parte da minha vida, que é uma nova caminhada, porque constelação não é só, quase que como se fosse uma filosofia de vida, né? Porque a gente muda muita coisa, a gente passa a entender que o essencial é simples, né? Trabalha muito a aceitação, né? São apenas 3 leis sistêmicas que acabam fazendo a gente entender e aceitar muitas coisas na vida da gente. Então eu entrei para conhecer melhor a minha história e ganhei a oportunidade de evoluir, sabe? Então, como se não bastasse ainda tudo isso, né, eu fui adquirindo conhecimento e lendo, e daí eu fui para Florianópolis, no Instituto Constelar Florianópolis, fiz o meu primeiro curso de formação foi lá, e hoje eu estou na Helligschule em São Paulo, fazendo a especialização, né? E eu te digo assim, que a constelação, ela realmente mudou muito a minha vida, porque daí, como se não bastasse eu ter perdido o meu filho mais velho, em 23 de setembro de 2018, 23 de setembro de 2018, o Ângelo sofreu um acidente na mesma proporção, da mesma forma, voltando de uma comemoração, numa rotatória, enfim. Foram vários itens iguais. E ele
foi dado assim, chegou no hospital com, praticamente era, para quem entende, né, Glasgow 3, é um traumatismo de crânio nível 3, que é dado como quase uma morte cerebral, né? E aí eu pensei, não, eu não estudei à toa, isso tem que ter fundamento agora, então é por aqui. E aí eu fiz a Roda da Vida, eu fiz, chamei o pai dele, falei, vamos fazer aqui, nós vamos botar a energia da nossa ancestralidade, nós vamos trazer o nosso filho de volta para a vida. Falei, ele vai voltar. E eu sempre fui muito otimista, eu sou uma pessoa que não é qualquer coisa que me derruba, porque eu acredito na nossa força, sabe? Eu precisava realmente entender de onde que eu tinha essa força, e hoje eu entendo que é da minha ancestralidade. O quanto que eles me abençoam e o quanto que eles me dão de força, sabe? Para eu seguir. Então, e foi ali que daí eu disse, não, esse negócio faz muito sentido. E aí eu agradeço eternamente os profissionais, lógico, do hospital, que deram, né, acreditaram, eu acho que em nós, pais, né, e familiares que estavam lá, acreditaram na nossa força e deram o melhor deles, com certeza. Foi um atendimento assim que eu tenho eterna gratidão, mas junto com aquilo eu disse, não, nós vamos trazer esse guri de volta, ele vai voltar para a vida. Então foi isso que, assim, sabe, mais que me deu essa força de querer buscar mais conhecimento, de estar participando dessa evolução, porque a constelação, na verdade, é algo ainda muito novo, né? E as pessoas não conseguem, às vezes, entender o que é a constelação. Uma coisa que me deixa, assim, sem ação é quando alguém me pergunta pelo WhatsApp, o que é a constelação? Eu não consigo definir constelação por WhatsApp, sabe? Não consigo definir por uma mensagem tão simples, porque ela é muito grande, ela é muito forte. Então, para mim, a constelação, ela trouxe uma maturidade, uma segurança, ela me colocou eu no meu lugar de mãe, porque às vezes a gente acaba se colocando no lugar de amiga do filho, e na verdade eu sou sim amiga do meu filho, mas eu tenho que estar no meu lugar de mãe e tenho que estar no lugar de filha. Então eu tenho que, de acordo com as 3 leis sistêmicas, a hierarquia é uma das... Não tem como dizer que não tem a mais importante, mas a hierarquia, para mim, ela traz essa maturidade, essa segurança e essa força, né? E como é ser mãe hoje e ser consteladora? O Ângelo mora aqui. E não, então, aí, olha só, tem mais um detalhe, sabe? Porque às vezes a gente estuda e a gente fala, mas entre o falar... Eu estava conversando com uma amiga minha ainda hoje sobre isso, que a gente fala, mas as ações nem sempre correspondem à fala, né? E eu entendia que a gente é mãe, a gente pare, a gente dá os primeiros cuidados, a gente dá o leite, a gente ensina a falar, ensina a ficar em pezinho, e vai dando todo aquele suporte para ir para a vida. Mas quando o filho vai para a vida, dói. A gente não quer, a gente quer que fique do lado. E aí chegou um momento em que a gente discutiu, eu falei para ele, vai! Eu falei para ele, vai lá com teu pai. Mas eu estava muito indignada, ele olhou para mim e falou, não, eu não vou, assim eu não vou. Tá bom, Ângela, vai. Não, mãe, assim eu não vou. Até que fui me acalmando e falei, vai, filho, eu te abençoo, eu entendo e agora eu aceito. Porque, assim, ser mãe e ser consteladora é muito melhor, é muito, assim, é uma sensação mais gratificante do que já era antes, né? Porque hoje eu entendo que eu dei a vida para ele, que eu fiz o meu melhor. Talvez o meu melhor não seria o melhor que eu estaria fazendo hoje, se lá atrás eu já conhecia a constelação. Mas sempre eu estou dando o meu melhor. E eu abençoo ele, eu abençoo. Quanto mais eu puder transmitir, quanto mais conexão nós tivermos desse amor, mais prosperidade ele vai ter. Quanto mais eu aceitar ele ir para a vida e estar do lado do pai dele para ganhar essa força, que é a força que todo mundo fala, da figura masculina, sim, é exatamente. Então, uma outra forma de expressar, mas é exatamente isso que precisa. Ele precisa estar do lado do pai dele para pegar essa força
do masculino e seguir para a vida, porque o pai prepara para o mundo e a mãe dá a vida, né? Então isso, além de ser bonito, é algo que tu vê o teu filho prosperando, sabe? Isso é maravilhoso. Que legal. Legal. Raquel, e voltando lá atrás, eu vou dando um tempo, porque eu tô vendo que tá com esse eco. Como era ser mãe, mesmo com a ajuda da tua mãe? Né? Como foi ser mãe de dois filhos homens, de ser profissional, de ser, na época, esposa e ainda ser filha? Então, né? Assim, ó, ser mãe nova, como eu fui, eu entendo hoje, assim, ó, como é difícil para as mães quando são mães novas, né? Porque a gente não tem a maturidade suficiente, a gente não tem, às vezes, a paciência que precisa ter, a gente perde a paciência, a gente... Né? Então, a minha mãe sempre me puxava, né? A minha mãe sempre me trazia para isso. E, ao mesmo tempo que ela me orientava enquanto mãe, eu cuidava deles, porque eles já... Quando eu nasci, a minha mãe já tinha quase 40 anos, né? Então, eu também já tinha que dar um apoio para eles. Então, era uma troca, né? Era uma troca que a gente fazia, né? E eu sempre fui muito ativa, né? Eu sempre fui muito ativa, desde criança, desde adolescente, eu sempre fui muito ativa. Então, para mim, até porque a loja também, eu trabalhava, que era do meu pai, não era muito longe. Depois a gente acabou colocando filial, daí eu fui para filial, então ficou um pouco mais distante. Mas eu tinha essa parte boa de ter a minha mãe como vizinha. E eles ficavam em casa, né? Porque eles já tinham feito a parte deles e tinha a loja para o pai se ocupar, porque não dá para parar exatamente, né? Então, foi assim que foi. E aí, quando eu penso hoje, né, da mãe da atualidade, eu penso assim, João, que ser mãe é ser mãe, sabe? Não tem ser mãe, isso e aquilo. Esses são os sentimentos que a gente desenvolve. Mas ser mãe é ser mãe. Cada mulher que é mãe mãe à sua maneira. E eu entendo assim, ó, que esse ser mãe é essa conexão que a gente consegue ter com os filhos da gente, sabe? É isso que é ser mãe. Porque quanto mais eu tenho essa conexão, mais amor, mais carinho, os sentimentos todos que a gente vem colocando nesse dia, né, em especial, isso vem de quanto mais a gente consegue se conectar com os filhos da gente. A parte técnica, que é ser mãe, que é essa parte que a gente pode comparar com a atualidade e com o que era ano passado, isso, claro, hoje em dia é muito mais fácil ser mãe. Tem curso para ser mãe, né? Para aprender a parte técnica, né? Porque, por isso que eu digo, ser mãe é ser mãe. Eu vou parir igual, ou vai fazer uma cesárea igual, a forma de dar de mamar é igual. Só que, claro, as tecnologias vão melhorando, né? Então, tem a parte técnica de ser mãe, que é ter o negócio que esquenta a mamadeira, o aquecedor para mamadeira, para aquela que não pode dar de mamar, ou aquela que já tem, por natureza, ela consegue amamentar o filho. Então, essa parte da tecnologia que é bem melhor hoje em dia, né? Naquela época a gente não tinha todas essas... Nós tínhamos que lavar a fralda. Eu sou da época que tinha que lavar a fralda. E por ser vizinha da minha mãe, ela cobrava que não podia pendurar pelas pontas, porque isso era coisa de mulher relaxada, porque eu sou de origem alemã, né? E tinha que deixar aquelas fraldas limpinhas, não podia ter mancha do cocô. E branquinhas. Então, branquinha, não tinha essa parte. Passar, não tem só dobrar, é passar, dobrar em 3 partes, botar no armário tudo bonitinho. Então, assim, hoje em dia tu tem fralda descartável, tu tem a chupeta que quando sai da boca já fecha para não contaminar.
Então tem muita, né, para as crianças que chupam, né, a chupeta, então tem muita vantagem, né? Mas naquela época a gente não tinha. Então, o Ângelo teve rejeição do leite e há 25 anos atrás, você imagina que seria uma rejeição do leite, sendo que tinha NAN, Nestogênio e leite ninho, e aí o leite de vaca, né? E o leite de soja, porque se a criança não aceitava um desses leites, ele tinha que tomar o leite de soja, e o Ângelo não tomava nenhum desses leites. Era 2 dias que eu trocava o leite e o berreiro continuava, tanto que com 4 meses o Ângelo já estava comendo tudo, né? Porque o médico falou, não, vamos dar um pouco de papinha para essa criança para ver, porque ele tinha rejeição e naquela época a gente não sabia, né? Então a minha vizinha vinha, porque Salete é frio, né? É bem diferente o clima daqui. Então a minha mãe vinha toda encapotada, vinha da casa dela me ajudar a cuidar, porque ou ele chorava até 1h30, 2 horas da madrugada, ou ele começava a serenata dele da 1 até 5 horas da manhã e chorava, porque ele tinha muita dor, tadinho, né? Mas o que a gente ia entender? Daí, como eu te falei, às vezes as mulheres têm medo. Será que eu vou entender quando ele tem fome? Né? Porque quando a gente está grávida, a gente tem todas essas ansiedades, né? Será que eu vou saber interpretar? Será que eu vou saber quando é choro de fome, quando ele fez xixi? Né? Isso nasce junto. Isso nasce junto com a gente. Então, o ditado que nasce uma criança ao mesmo tempo nasce uma mãe é verdadeiro. 100%. Até porque quando a gente está grávida, a gente olha aquela barriga, o corpo vai mudando, a barriga vai crescendo, os peitos vão ficando maior. Tudo isso parece bonito e ao mesmo tempo estranho, sabe? Vem uma série de sentimentos que, dentre estes, chega a insegurança, um pouco de medo, vem de tudo, aparece de tudo, todo tipo de sentimento vem batendo ali, né? Mas e a gente acha assim, é meu filho, não sei o quê, alisa aquela barriga e tá tudo bem. Mas quando nasce o bebê, que tu escuta aquele choro naquele primeiro momento, aquilo é maravilhoso, sabe? O médico só perguntou, quer ver? Eu falei, na hora eu achei que estava muito sujo de sangue na hora, né? Eu falei, tá sujo de sangue? Daí ele falou, não. Eu falei, então traz aqui. Daí nasce um amor que não tem como te explicar. Sendo mãe, cada uma sente o seu, né? Então... Raquel, como tu falou, então a gente pode entender que não existe receita para ser mãe. Não tem. Para ser mãe, isso vem junto. Aí eu tenho para te contar que, às vezes, essa insegurança... Eu não posso dizer que é uma imaturidade, porque não é uma imaturidade. Eu entendo, porque quando eu também estava grávida, eu também tinha esses medos, esses sentimentos, sabe? Só que a gente não tem nenhum manual que ensina a ser mãe, né? Tem essa parte técnica que eu te falei, né? Que aí tu tens que... tem as oportunidades de berço, e mamadeira, essas coisas assim, banho... termômetro para verificar a temperatura da água, essa tecnologia, é a parte técnica. Mas essa parte de ser mãe, não tem ninguém no mundo que sabe melhor do que uma mãe como que é ter um filho. Então, eu tive essa vantagem e também já vivi essas experiências de dizer assim, não, eu fiz o curso e eu vou seguir o que está no curso. E não dá conta, porque daqui a pouco o cansaço é grande, o bebê... Primeiro que o parto, ele já te exige, te toma muita energia. Então, tu já vem para casa meio acabadaça, né? Daí o neném chora. Daí, lá dentro, ele comia, ele fazia todas as necessidades, a hora que ele queria. Ele veio para fora, ele veio para a vida, para o mundo, ele precisa se adaptar a essa realidade. E aí... Como que tu vai fazer? No primeiro dia, no segundo, na primeira semana, não tem como tu já impor horários, né?
tu tens que deixar, é necessário esse momento para essa criança se adaptar, para conhecer a mãe, o carinho, os batimentos cardíacos, né? A distância daquele volume ficou diferente, mas a criança se acalma no colo da mãe, no colo do pai, né? Então, isso é importante, tu ter essa compreensão, ter esse momento para viver isso ali. E lógico que no decorrer tu vai colocando horários, porque tu também precisa se recuperar e que a criança também vai ter que se adaptar à nova vida, né? Viver é isso, né? A gente tá cheio de horário, tá cheio de tempo para obedecer, né? Mas o neném chora, o neném tem cólica, tu precisa saber colocar de ladinho, precisa saber enrolar, porque eu tenho uma dosinha quando eu vejo aquelas crianças que nascem e os pais não... Porque lá dentro ele tá todo firmezinho, né? Tá todo acolhido. Ele vem para fora, fica com aqueles braços tudo aberto, tem uma peninha, mas se cria também, né? Vamos embora, segue a vida, né? Então, mas às vezes também não teve uma orientação e também nada diz, nada está escrito que não está correto, né? É que a gente já vem daquela educação de ver e a mãe ensinar de que mais ou menos assim funciona, né? E realmente a criança chora menos, a gente vê que a mãe tem muita razão daquilo que está falando, né? Que legal. Que legal. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Nasce uma mãe. Parte um filho, parte um pedaço de uma mãe. Então, tu sabes que nesse período todo que eu tenho estudado isso, eu até li que, assim, e de fato eu fui, num determinado momento, procurar um médico ortomolecular, e ele disse para mim, quando eu falei para ele que eu tinha perdido um filho, ele falou, então a tua ficha de anamnese é diferente. Ele falou, então não é essa daqui. Então tem pessoas, tem profissionais que olham de forma diferente. E eu li também, não sei te dizer agora qual foi o autor que falou isso, mas daí como esse médico também tratou um pouco diferente, eu acabei acreditando, que quando uma mãe perde um filho, existem mudanças biológicas no corpo dela. Então, quando uma mãe perde um filho e ela tem possibilidade de engravidar novamente, o organismo recupera a parte biológica. Porém, as mulheres que perdem filhos e que não terão outros filhos, alguma parte biologicamente é afetada. Legal. Legal. Então, assim, eu acho, às vezes, eu me acho um pouco diferente, sabe? Porque eu nunca, no início, eu vou te falar que no início foi difícil, né? Foi difícil para entender e como que era agora, porque eu tenho 2 filhos, mas como que eu vou falar agora? Porque essas pessoas perguntam para mim, quantos filhos tu tens? 1? Não, eu tenho 2. Daí então às vezes eu fico um pouco constrangida porque as pessoas perguntam assim, normal, como pergunta para todo mundo, quantos filhos tu tem, Raquel? Daí eu falo, 2. Eu tive 2 filhos. Como assim eu tive 2 filhos? Sim, porque o meu filho primogênito morreu. Sofreu um acidente e morreu. Hoje eu falo tranquilo, porque eu aceito a condição e desde o dia do velório dele, as pessoas que estavam lá devem lembrar que eu sempre agradeci a Deus pela oportunidade de ser mãe do Luiz Henrique, um filho que me ensinou a ser mãe, né? Eu aprendi a ser mãe com ele, foi o primogênito, né? Então, eu aprendi a ser mãe com ele, e não só ser mãe, ele também me ensinou muitas coisas. Foi um menino assim, que teve um número de amigos bastante grande, ele sempre foi leal aos amigos dele. Então, eu aprendi muita coisa boa também com o Luiz Henrique, sabe? Então, eu sou eternamente grata, sou grata a Deus por ter sido escolhida para ser mãe dele. E eu acho que isso
A minha prima também me perguntou uma ocasião, mas onde que ele está para ti? Eu falei, para mim ele está aqui dentro, ele mora aqui no meu coração. Eu não tenho para dizer para ti, eu vou lá hoje, eu vou todo mês, ou cada 2 meses eu vou lá limpar a escultura dele, cuido daquilo com carinho, né? Eu sei que ele não está ali, mas não é porque ele não está ali que eu vou abandonar. Mas assim, eu sinto muito a energia dele, porque eu acredito que nós somos energias, nós somos a energia, né? Então, nós somos fruto de uma energia do êxtase. Então, não tem como tu dizer, né? No Espiritismo, a gente entende também que depois de 3 anos e meio, aquilo vai se dissipando, né? Aquele sentimento vai se dissipando. O meu não dissipou ainda, né? Já fez 4 agora e, assim, os meus encontros com ele têm diminuído, isso é fato, né? Porque eu conseguia me conectar com ele, com a energia dele, nós conversamos, não é assim uma conversa como a gente está tendo aqui, entende? Mas eu tinha algumas perguntas para fazer para ele, não assim, por que tu fez isso comigo, meu filho? Não, nada nessa linhagem de questionamentos, né? Mas a gente fez, em 30 dias que ele tinha falecido, a gente fez uma retrospectiva da vida dele, e quando chegou na fase em que ele foi trabalhar e que ele foi para a vida dele, ele falou, eu fico por aqui, mãe, até mais. Eu disse, eu vou um pouco mais para frente. E nós estávamos sentados como se fosse dentro de um trem, entende? Então, eu sempre falo para as mulheres, as mães que perderam filhos, eu sempre digo, é difícil, é muito difícil, mas assim, é no silêncio, exatamente no silêncio que a gente consegue se conectar com eles. É um horário assim, da madrugada, quando a gente está na mais pura energia da gente, que bem no silêncio a gente consegue se conectar. Que bonito. E é aceitar uma nova realidade, sabe? É aceitar uma nova realidade. Eu sei que ele está presente, ele sempre está presente. O Ângelo veio esse final de semana, a gente passou um final de semana muito agradável, eu amo de paixão, é a minha vida, né? Mas eu sinto sempre que ele está presente. E eu falo de forma como se ele sempre está presente. Então, por isso que às vezes eu acho que, conforme eu falo, às vezes as pessoas não entendem, ou né, às vezes aborrece pelo fato de que o Luiz Henrique fazia isso, porque o Luiz Henrique era muito engraçado, né? E ele era muito amistoso também, mexia com todo mundo. E aí eu acabo levando ele junto. De alguma forma, parece que ele está sempre junto. Esse não tem como não pertencer. Esse pertence 100%. Que legal. Que legal. Até porque como somos energia, né? Então, lógico. é claro que a energia dele vai estar sempre contigo. Sempre aqui. Sempre com a gente. Raquel, se você tivesse que dar um conselho para as mães frescas de primeira viagem, mas as mães experientes, qual seria o conselho que a Raquel mãe e a Raquel consteladora daria? Assim, eu acho que o conselho é um só, sabe? A gente se colocar no lugar de mãe, né? Porque filha, eu sou da minha mãe. Então, agora eu estou dando sequência, né, para mais uma geração. E eu preciso deixar muitas coisas, eu vou precisar abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, porque ali eu gerei uma vida, ali eu gerei alguém do qual vai precisar da minha total dedicação no início, né? Independe se a pessoa é uma adolescente, se é jovem ou se é uma mulher madura, ela vai ter que aprender muita coisa, mas assim, o mais importante eu vejo é se conectar, conversa com a criança, tenha paciência,
Às vezes a gente tem mulheres que choram porque perdem o equilíbrio de não saber, de ver o bebê chorando e não tá entendendo. Respira fundo, solta a primeira respiração para depois respirar fundo, tira, né, aquela energia da angústia, sopra aquilo e respira, acalma, se acalma, porque essa calma passa para a criança também. Então, a partir desse momento é que vai começar a haver um entrosamento entre mãe e filho, e dali é que as coisas vão começar a caminhar. Talvez a pergunta que eu vou fazer agora vai ser quase que uma redundância da primeira, mas o que é ser mãe? O que é ser mãe? Ser mãe é ser mãe. Ser mãe é ser mãe. Ser mãe é maravilhoso. Eu só tenho para te dizer. Ser mãe é entender aquela energia do êxtase, do momento em que essa criança foi gerada. A mesma energia do êxtase, do momento da geração dessa criança, é o mesmo prazer que a gente sente em ser mãe. Que bonito. Que bonito. Se você tivesse que dar um conselho, não. Dar um conselho, não. Mas se você tivesse que falar para as mães. Hoje, no Dia das Mães. Para cada mãe. O que você falaria? Primeiro, eu preciso agradecer a minha mãe por ser a mulher incrível que ela foi. Isso, eu sei que existem outras que tiveram o meu bisavô teve 24 filhos, então eu sei que teve alguém que teve mais, mas cada um tem a sua história e eu, assim, olho hoje com uma grandeza infinita para minha mãe. É uma mulher que me ensinou, mesmo com as minhas rebeldias, né, me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Então, a minha gratidão à minha mãe. E ser mãe não é assim, o que eu queria dizer é que ser mãe é algo diferente, sabe? É uma caminhada diferente, que ela não é aquela história de mãe é para descer no paraíso. Não. Basta a gente olhar, a gente ter um pouco de paciência e ver aonde é o nosso lugar, aonde eu estou. Porque a partir do momento que eu me coloco no lugar de mãe, e que meu filho está à minha frente, ele também vai me olhar diferente. Então, estar no seu lugar é muito importante. Porque ser mãe e olhar para... Não importa se aquela é criança ou se já é um homem, porque eu já tenho que olhar para cima, né? Mas ganhar aquele abraço e saber que toda manhã eu posso acordar e eu posso desejar uma bênção para o meu filho. Nunca esqueça de abençoar o seu filho. É isso que eu tenho para dizer, assim, não esqueça. Quando acorda de manhã, vem a respiração. Quando sai essa respiração, filho, eu te abençoo, eu te protejo com as minhas forças e a minha bênção. Eu acho que se toda mãe abençoar o seu filho, se toda mãe der o amor, Sophie Hellinger diz que se nós todos amássemos como é o sentimento do amor, acabaria a guerra, né? Então ame seu filho, porque o essencial é simples. E esse essencial eu entendo que é o amor. E aí volta aquela questão da energia da qual foi gerado. Então, nessa mesma proporção, independente de estar vivendo junto ou não, é só a gente lembrar daquele momento em que aquele filho foi gerado. Com a mesma força, com a mesma intensidade, abençoe esse filho. Tenha paciência, é maravilhoso. A gente olha para trás depois, tem bastante história para contar. Que bonito. Que bonito. Raquel, no início você começou colocando a tua história, né? Uma história que já teve tantas dores, mas você talvez consegue falar sobre ressignificação melhor do que ninguém. Resiliência, exatamente.
E a Raquel faria tudo de novo? Raquel faria tudo de novo? Tudo. Eu faria tudo de novo para ser mãe dos filhos que eu tenho. Com certeza. Faria tudo de novo. Não troco nada. Mesmo na dor. Porque é a minha história. E eu não tenho como mudar a minha história se não for da maneira como está sendo agora. Então, eu fiz vários cursos, né? Não fiz só a constelação familiar, eu acabei fazendo terapia holística, e dentro dessa eu fui conhecendo outras tantas. E aí, numa dessas de registros akáshicos que eu fiz com a Silvana, e aí eu perguntei assim, mas eu estou no caminho certo? Daí, eu vou conseguir? Daí, a resposta veio assim, que adianta dar um carro para uma criança de 5 anos? Ela não vai saber dirigir. Então, eu estou num caminho, eu estou me lapidando, eu estou melhorando. Então, tem horas que eu ainda tenho as minhas falhas, obviamente, porque nós estamos aqui de passagem e a gente está para aprender, a gente está para evoluir, né? Então, eu só entendo que, assim, depois que aconteceu o acidente do Luiz Henrique, eu me propus a ajudar pessoas que perderam entes queridos. E eu vejo hoje que eu estou muito próximo disso. Eu posso ajudar, eu posso conversar com essa pessoa, desde que ela também queira a ajuda, né? Que ela queira melhorar, que ela queira sair, porque eu sei que não é fácil viver as fases do luto, que elas passam num dia ela passa 5, daqui a pouco ela passa uma fase só, a gente vive 1 mês, e assim vai. Então, eu acabei buscando várias formas, fiz PNL também, e fui buscando bastante conhecimento, mas eu vejo que é o tempo que vai lapidando a gente. O tempo é o tempo. O tempo é o tempo. Senhor do tempo. O Senhor do tempo. O Senhor do tempo. Então tá, Raquel, nós estamos indo para a reta final. E eu gostaria de convidar as pessoas que entraram pela live através do teu Instagram a começarem a seguir o Espaço Índigo Blumenau. A partir de amanhã à tarde, a nossa live vai estar no canal Espaço Índigo Blumenau no YouTube, então vai ficar lá. E as pessoas que estão na live através do Instagram do Espaço, sigam a Raquel. Peguem o que ela falou, que ela está disposta a ajudar essas pessoas. Então, logo vai ter algum projeto. A Raquel é consteladora, é terapeuta. Então, sigam a Raquel. E tenho certeza que ela vai estar à disposição aí para conversar mais. Quem talvez passou pela dor dela e gostaria de constelar e tudo isso, ela falou o quanto a constelação mudou a vida dela. Então sigam o Instagram dela. E daí eu vou pedir que tu inicie a tua fala falando do teu Instagram. E pode depois colocar a tua mensagem final para o que é ser mãe. Então eu quero que tu fale de mãe para mãe. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né? Mais uma vez, eu preciso agradecer essa oportunidade, porque, como eu falei, né, eu sempre quis poder ajudar as mães, porque eu sei que é difícil, né? Muito difícil. A gente nunca imagina perder um filho, né? De forma alguma, ninguém imagina, ninguém quer, mas acontece, né? Então, a minha proposta era exatamente de melhorar o meu conhecimento para eu poder ajudar as pessoas e poder, né? Eu gostaria de ser a última mãe a chorar por um filho morto, mas infelizmente não é assim que funciona, né? Então, por isso eu me coloco à disposição para ajudar. O meu Instagram não é um Instagram exatamente de uma terapeuta, eu nunca fiz esse Instagram de terapeuta, o meu Instagram é
é meu pessoal, então eu coloco algumas coisas e coloco as minhas fotos com o Ângelo e tenho as minhas fotos, né, normal, mas é Raquel News. O meu News é um pouco difícil porque é alemão, né, e alemão sempre tem que soletrar, né, então é Niehues, né, Raquel News. E assim, o que eu posso dizer de mãe para mãe é que a gente precisa curtir os filhos, as fases que os filhos da gente estão vivendo, compreender cada fase. E assim, ó, eu sempre falei para os meus filhos, eu não sou aquela mãe que liga todo dia, não sou aquela mãe que enche o saco, eu dou espaço. Eu sempre dei esse espaço e sempre falei, eu tô aqui, vai. Qualquer coisa, a mãe está aqui, de braços abertos, esperando, porque a gente sabe que a vida ela é feita, né, de surpresas, e agradáveis e não tão agradáveis, mas eu estou aqui. Né? Se precisar, eu sou tua mãe. Então, eu deixo essa mensagem. Né? Que bonito. Então, mais uma vez, em nome do Espaço Índigo, do Chames e da Paty, gostaria de te agradecer. Imagina. Então, a partir de amanhã, essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Vai lá, curtam, só seguir o canal e que vocês vão receber daí a notificação de quando a gente colocar essa mensagem. A mensagem não, a live. Eu ainda quero agradecer mais as pessoas que vieram me prestigiar. Veio bastante, Raquel. Eu não consegui ler todas as mensagens, peço desculpa, é a primeira, então a gente ainda está assim, né, um pouco leiga no assunto, mas eu pretendo melhorar e, de qualquer forma, eu agradeço imensamente esse apoio, que eu sei que é isso que me faz mais forte. Eu sempre falei que é o carinho que as pessoas me dão, né, que me deixa cada vez mais forte e com força para ir para a vida, e com força para levantar, e sacudir a poeira e tocar a vida. Então, muito obrigada mesmo. Um beijão para todos vocês que estiveram aí assistindo a nossa live. Que bom. Então, muito obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Beijo. Beijão. Beijo.